Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui do Comentário Exegético da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes. Nós estamos na nossa 12ª aula aqui deste módulo, tratando sobre o nosso comentário exegético de 1 João, no capítulo 2, certo? Especificamente no versículo 21. Nesse versículo 21, a gente já tratou até a primeira parte, não vos escrevi porque não conheceis ten aletheia, ou seja, a verdade, porém porque vós a conheceis, ou conheceis ela, né? A conheceis oidate auten. E agora nós temos mais um i aqui, mais um kai, certo? Mais um kai. Deixa eu melhorar aqui o lugar do meu microfone. Acho que ele não está no melhor lugar para estar. Mas ele agora vai ficar aqui num lugar melhor. Isso. Então, o kai, pessoal, ele significa, como você já deve lembrar, ele significa i, ok? Ele significa i. Então, o que a gente tem aqui o nosso kai e nós temos o hot, ok? Hot. E o hot significa porque novamente. Então, e porque. E aí nós temos aqui, como eu já chamei a atenção na última aula, a gente tem a expressão hot, a conjunção hot aparecendo aí por 3 vezes. Hot, hot, hot. Ok? Então, por quê? Porque ele está dando uma razão por que não e 2 razões porque sim. A primeira razão positiva é porque vós conheceis a verdade ou a conheceis. E em segundo lugar, ele diz então e porque. E aí nós temos aqui, pan. Se você tem acompanhado as nossas aulas, você já deve saber o que significa a palavra pan. Pan, você deve lembrar, como já eu faço essa pergunta, qual é o campeonato de Jogos Olímpicos que une todas as Américas. E certamente você deve lembrar dos Jogos, então, Pan-Americanos. Ou seja, a palavra pan significa tudo, todos, essa ideia. Então, o pan aí é essa ideia de todo. Mas no caso vem a palavra pseudos aqui. E a palavra pseudos é uma palavra curiosa porque ela vem pra gente em inglês, aliás, em português, né? Pseudos. Porque quando a gente tem essa palavra em português, a gente vê kai, hot, pan, pseudos, certo? Kai, hot, pan, pseudos. Aí a pergunta próxima seria assim, né? O que significaria a palavra pseudos? Aí você deve lembrar, por exemplo, da palavra pseudônimo, certo? A palavra pseudônimo. O que lembra a você, por exemplo, a palavra pseudônimo? Pseudônimo, você deve lembrar que se trata de um nome pseudo, ok? A palavra pseudo significa falso, significa mentiroso, certo? Então, quando se fala pseudônimo, é um nome que a pessoa utiliza para esconder o seu nome verdadeiro. Então, poderia-se pensar em alguns pseudônimos, né? Com relação à própria literatura, quando um autor escreve um livro e ele assina com um pseudônimo, quando se diz, porque ele escreveu, digamos, sou um autor de literatura e eu escrevo lá um livro chamado, não sei o nome do meu livro, enfim, eu vou escrever um livro. Aí escrevi lá meu livro. Quando eu fui assinar o meu livro, ao invés de assinar como Felipe Prestes, o meu nome, eu escolheria um nome diferente, sei lá, Joaquim José. Pensei agora. Joaquim José seria o meu pseudônimo, o meu nome falso, ok? Então, essa palavra pseudo, ela vem exatamente da palavra grega, pseudos, que significa mentira, certo? Mentira. Então, pseudos significa
mentira. E o que ele diz com relação a esse pseudo? Inclusive é uma palavra que, como deu origem à nossa língua, né? A nossa palavra, a nossa língua, vale a pena a gente lembrar dela, e ela aparece 10 vezes no Novo Testamento, certo? 10 vezes. E é uma palavra que pseudos, basicamente mentira, falsidade, certo? Essa ideia aí. João, por exemplo, 8,44, vós sois do diabo, ele é o vosso pai e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há a verdade. Quando ele profere mentira, fala o que lhe é próprio, porque é o pai, porque é mentiroso e pai da mentira, certo? Então, essa ideia aí, a palavra mentira vai aparecer nesse texto, Romanos 1,25, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, Efésios 4,25, por isso deixando a mentira. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. E assim a gente poderia prosseguir aqui. É por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro para darem crédito à mentira, segundo Tessalonicenses 2,11. Então, toda mentira, enfim, aparece 10 vezes no Novo Testamento. Se eu continuasse aqui, iria completar todas as vezes que ela aparece. Por quê? Então, qual é a tradução, né? Porque, já que ele traz aqui pan, pseudos, nós já sabemos que pan é todo e pseudos, mentira. Lembra aqui então que o todo é pan, certo? Todo é pan. E a palavra, no caso toda, porque depois vem mentira. Professor, mas a palavra pseudos, como ela tem aí, ela é uma palavra, inclusive é uma palavra neutra, certo? E aí, como é que fica, né? Bom, na verdade, no português, a palavra mentira não é uma palavra neutra, nós nem temos esse gênero no português. Nós temos o gênero masculino e feminino, esses dois gêneros. Então, quando a gente passa para o português, se mentira é uma palavra feminina, então a gente adapta o adjetivo, né? Aliás, a palavra todo a uma forma feminina, então toda mentira, ok? Então, toda mentira, e nós temos aqui tes aletheias, tes aletheias. A palavra quando ela aparece assim, como uma preposição, muitas vezes ela traz uma ideia de origem, certo? De onde algo foi tirado, ou seja, de onde algo saiu. Geralmente é essa ideia, de onde foi tirado ou de onde saiu, certo? Lembra disso, porque ela é uma palavra também bem importante, certo? A palavra ela traz um significado, em alguns momentos ela aparece em palavras de um cunho teológico muito forte, assim, algumas passagens que formam doutrinas, certo? Então, por isso a gente pode prestar atenção nela, é importante. Então, a palavra como eu disse, muitas vezes ela tem a ideia de origem. Basicamente, lembra disso. Muitas vezes ela tem ideia de origem. Sendo essa ideia de origem, o que nós fazemos com ela? A gente pensa, se é origem, a ideia vai ser prover, certo? Ou proceder. Se o verbo não vai estar aqui, certo? O verbo não está aqui, o verbo proceder, o verbo vir de. O que nós temos aqui é o verbo estin, ok? É o verbo estin, que é o verbo Então vamos já pegar esse verbo estin e colocá-lo aqui, para ficar mais fácil da gente traduzir. Então, e por que toda mentira? Pan pseudos. Nós temos aqui, e aí nós temos o estin, que é
é o verbo é, só que nós temos o uk aqui também, tá? Uk. Não se preocupe que eu não esqueci ectes aletheias, tá? A gente vai já falar dele. Então, uk significa não. Então, toda mentira é, só que eu esqueci de trazer já aqui pra gente o não, o uk. Então, vamos aqui. Toda mentira não é. Toda mentira não é. Toda mentira não é o quê? Como a gente poderia entender isso? Toda mentira não é o quê? Toda mentira não é, certo? Kai pseudos, pan pseudos, uk estin ectes aletheias. Toda mentira, pan pseudos, uk estin não é, e aí nós temos ectes aletheias. Esse ectes aletheias, já que a palavra ec, a preposição ec, ela tem a ideia de origem, de procedência, a gente vai transformar essa palavra ec como uma espécie de verbo, certo? A gente vai transformar na tradução, ou seja, na falta de uma estrutura exatamente igual no português, já que a língua a gente está adaptando, né, a forma do grego pensar é uma forma diferente da do português. Nós precisamos fazer adaptações, e uma delas é às vezes transformar uma preposição em um verbo. Sendo assim, nós temos toda mentira não é ectes aletheias, ou seja, não é a palavra na atualizada, ajuda realmente, não é procedente, ou não, na verdade ela não é procedente, exatamente, pode ser assim, ou não procede, ela não é procedente, ou seja, ela não é ec, certo? Ec, pense na partícula ec como se fosse aqui, nós tivéssemos aqui a verdade, e quando nós falamos da verdade, aquilo que parte da verdade é descrito como ec, ou seja, partindo da verdade, procedente da verdade. Lembra que eu falei que a palavra ec ela é bem importante, inclusive em muitos contextos teológicos, né, de palavras, de expressões. Tá passando aqui uma ambulância ou uma polícia, né, mas já foi. Inclusive, a partir de questões teológicas, que eu quis dizer, de passagens teológicas, certo? Passagens teológicas. Toda passagem teológica, eu quero dizer que com uma doutrina, né, em que às vezes uma doutrina é formada a partir daquela passagem. Enfim, é uma preposição que aparece muito, né? Então é importante você saber. Só para efeito de ilustração, a palavra que ela aparece 941 vezes no Novo Testamento. Não são poucas as vezes que ela aparece, certo? Então, sendo assim, preste atenção nela. Então, não é procedente, toda mentira não é procedente. Aí a gente já sabe, o que ele pede um genitivo, então não é procedente do que ectes aletheias, não é procedente da verdade. Toda mentira não é procedente da verdade. E assim a gente entende o texto de uma forma mais completa, ou seja, não vos escrevi porque não conheceis a verdade, porém porque vós a conheceis, e porque toda mentira, pan pseudos, não é ec, ou seja, não é procedente ectes aletheias, como preferir, ou seja, não é procedente da verdade, ok? Beleza, tendo explicado isso, vamos então analisar o texto, ok? Vamos analisar o texto. O verbo, o texto começa o que é grapsa rimino oidate, né? Não vos escrevi porque não conheceis a verdade, mas
porque a conheceis, Kai-hot, porque toda mentira não é procedente da verdade. Beleza. Primeira parte do texto, vamos analisar. Quando ele começa dizendo, não vos escrevi porque conheceis a verdade, aliás, porque não conheceis a verdade, mas porque a conheceis, é importante a gente lembrar que João não escreve para esses irmãos porque eles são ignorantes. A gente poderia pensar, agora João vai explicar para eles o beabá da vida cristã. Por quê? Porque eles estão começando na fé e tal, então de repente esses falsos mestres estão se aproveitando deles, porque eles começaram agora. Então, não é assim. João já chega dizendo, olha, não é porque vocês são ignorantes da verdade. Não é por essa razão. Eu não preciso ensinar vocês por essa razão. Justamente a ideia de escrever é porque eles de fato já conhecem a verdade. Eles já conhecem. Eles não precisam mais de ensinamento além do que eles já receberam. João está escrevendo como uma espécie de advertência. Não conheço aí a sua região, mas talvez exista a expressão, que é chover no molhado. Talvez você já tenha ouvido essa expressão, que é exatamente você ser redundante, no sentido assim, a pessoa já sabe, mas eu vou explicar de novo, certo? Você já conhece, mas eu vou falar para você novamente, ou seja, eu vou chover no molhado. João está aqui de uma certa forma chovendo no molhado, ou seja, ele está relembrando, esses irmãos já sabem, ok? Então, o conhecimento da verdade, você poderia perguntar assim, mas o que ele quer dizer com verdade? João quer dizer com verdade com relação ao conhecimento da verdade, sendo aquele acerca de Jesus Cristo. Vocês já conhecem a Cristo. Esse conhecimento da verdade é Cristo. Vocês já conhecem a Cristo. Jesus Cristo é o Messias. É isso que eles já conhecem. O quê? Essa é a verdade. Jesus Cristo é o Messias. Jesus Cristo é o Filho de Deus. E infelizmente os divisionistas estavam negando essa questão e estavam se revelando como sendo anticristos. Como assim, professor? Eles estavam se revelando como anticristos? Exatamente. Eles estavam se mostrando como anticristos, por quê? Porque eles estavam negando que Jesus era o Cristo. E o que é a verdade? O que é essa verdade que eles já conhecem? É que Jesus é o Cristo. Basicamente isso. Vocês já conhecem a verdade. Não é que vocês não conhecem, vocês já sabem disso. Isso vocês aprenderam lá no começo. Isso é coisa de criança, no sentido de criança de quem acabou de nascer na fé. E aí nós temos Kai-hot, Pam pseudos, ectes aletheias, ou aletheias uk estian. É interessante aqui, já que ele falou, olha, não escrevo porque vocês não conhecem. Na verdade, vocês já conhecem essa verdade. Mas eu vou falar outra coisa aqui. O autor ele escreve com os seus destinatários porque ele quer alertar sobre a mentira que estão sendo espalhadas sobre a pessoa de Cristo. Ou seja, não é só que eles já sabem, mas é porque o que as pessoas estão fazendo, elas estão ensinando falsamente sobre quem é o Cristo. Elas estão ensinando falsamente, elas estão dizendo, olha, Jesus não é o Cristo. E o que é isso, senão uma mentira? Essa mentira, de forma alguma, procederia da verdade. É isso que João está colocando, certo? Não tem como você misturar as coisas. Ou Jesus é o Cristo, ou Jesus não é o Cristo. Você não pode dividir essa questão. Então, não tem. Toda mentira não é procedente da verdade. Ou seja, se você tem a verdade, você não vai ter a mentira. E se você tem a mentira, você não vai ter a verdade. No quesito Jesus como o Cristo, Filho de Deus, não tem área cinzenta. Não tem como você tirar mentira disso. Isso é a verdade. Qualquer coisa diferente disso é mentira, ok? Desculpe aí.
Mas a ideia é essa, ok? A ideia é essa. Não tem mentira que proceda da verdade. Ou seja, há um alerta com relação a essas mentiras aí, e elas estão sendo espalhadas sobre a pessoa de Cristo. João chama a atenção então para o tema da procedência, que é a nossa preposição aqui, ek, que chama a atenção então da procedência, certo? Procedência. Como assim, professor? Procedência. Qualquer coisa que você vai receber de ensinamento, se for especialmente um ensinamento de algo importante para você, você vai procurar saber o quê? Você vai procurar saber de onde é aquela pessoa que está vindo lhe ensinar. Onde foi que ela estudou, o que foi que ela fez, quem é ela, de onde ela veio. Então, isso se chama procedência. Então, João está chamando a atenção para esse tema a partir dessa preposição ektes aletheias. Nenhuma mentira procede, sai da verdade, certo? Nenhuma mentira, e a palavra aqui também é boa, né? Uma palavra que diz nenhuma mentira parte da verdade. A mentira parte da mentira. Não, a ideia basicamente é mostrar que a mentira ela tem uma procedência certa, que não é em Deus, não é na verdade. E a gente já leu inclusive o texto aqui, qual é a procedência da mentira. A procedência da mentira é o diabo. É interessante porque a gente vê essa ideia de procedência. Nenhuma mentira parte da verdade é o primeiro ponto. Aí depois o que a gente tem aqui? As coisas desse mundo não procedem do Pai, mas procedem do mundo, certo? Qual é a procedência? É o mundo. E no final das contas, qual é a procedência? É o próprio Satanás. Quando a gente chega aqui, o que vimos, ouvimos, nossas mãos apalparam. Qual é a ideia com isso? A ideia é João dizer, olha, o que eu estou ensinando aqui para vocês é porque eu vi o Senhor Jesus Cristo. É porque eu tive um encontro com Ele. É porque eu o vi, os meus olhos o viram, as minhas mãos apalparam ao Senhor Jesus Cristo. Então vocês estão recebendo o ensino que vem da parte de Deus em Cristo. Ou seja, vocês estão recebendo de primeira mão. O que é que vocês estão fazendo? Ouvindo pessoas com um ensinamento que vai contrário àquilo que vocês receberam no princípio, sendo que aquilo que vocês receberam no princípio é basicamente o ensino de Cristo, e se não do Cristo diretamente, como alguns mais velhos possivelmente ali conheceram, mas do Cristo a partir do ensinamento de João que esteve com Cristo. Ou seja, nós estamos falando de primeiríssima mão com relação a esse conteúdo do Evangelho. E João pergunta nesse ponto aí, Jesus está dizendo, João está dizendo, olha aqui, a mentira não procede da verdade. Procedência é algo importantíssimo com relação ao ensino cristão. E a pergunta chave então é exatamente essa: de onde vem esse ensinamento? De onde vem esse ensino? O que é que João está fazendo com isso? Ele está chamando a atenção. Esse ensino vem de onde? Qual é a procedência dele? Essa procedência dele é de alguém que chegou aqui e disse que Jesus não é o Cristo. Então não ouça essa pessoa. Porque a mentira não parte da verdade. Ektes aletheias, nenhuma mentira vai partir nenhuma verdade vai partir da mentira. Então pare de ouvir quem é que fala mentiras acerca de Cristo. A aplicação aqui ficaria muito clara para a gente, que é cuidado com quem você ouve, cuidado com quem lhe ensina. Se essa pessoa nega alguns pontos importantes e cruciais da fé cristã, não vai sair uma verdade dali, vai sair mentira. E às vezes a gente fica se enganando, talvez ouvindo, talvez estudando alguns autores, algumas pessoas,
que não vão ensinar para a gente a verdade que parte da mentira. Não vai. Nenhuma mentira vai proceder da verdade. E é a partir disso que a gente precisa pensar quando a gente vai analisar a Escritura. Na próxima aula a gente vai chegar no capítulo, aliás, na aula 13, e a gente vai continuar esse tema aqui para poder já começar no versículo 22, ok? Então é isto, um grande abraço, que Deus abençoe.